www.sempretricolor.com.br. Aqui o torcedor tricolor pode mais. Primeiro, em relação ao Paulo, como o senhor João Paulo falou, realmente fez um grande trabalho, pegou um time em uma situação já complicada, teve o problema da parte física, eu acho que melhorou muito o time, eu tenho acompanhado. Claro que futebol a gente tem que ter resultado, né? E é assim, desse jeito, né? A gente tá numa fase que, e a gente sabe que time assim, como está a situação de São Paulo, não dá só um discurso, entendeu? Não dá só palestra com jogador, esse tipo de coisa. O que a gente tem que conseguir rapidamente é a vitória, né? E cada um tem sua maneira de trabalhar, eu tenho a minha, e com certeza o que eu vou mais procurar é isso, né? Deixar os problemas de lado, porque a gente sabe que tem, né? Mas hoje esses problemas perto da situação nossa realmente são muito pequenos. Nós temos que resolver o problema de São Paulo agora de vitória, né? Em relação ao Lúcio, estou chegando agora também, fui apresentado hoje ao clube, estou ainda vendo os problemas que tem o time ainda, estou conversando muito com o Milton, com as pessoas, e mais na frente a gente vai resolver. Vou aproveitar para perguntar para o técnico Muricy Ramalho. Boa tarde, Muricy. Boa tarde. Muricy, qual é a avaliação que você faz desse momento em que o São Paulo passa e o que dá para projetar já a curto prazo, já que o torcedor deposita em você uma grande esperança? Bom, como o senhor João Paulo falou, é um momento que a gente nunca viu São Paulo passar, né? A gente não tem experiência nisso, a verdade é essa. São Paulo não tem essa experiência de estar nessa situação, porque nunca teve nessa situação. Então, volto a repetir, né? Eu acho que é nem os discursos e realmente muito trabalho que a única coisa que melhora a situação não é aqui na conversa, no discurso, que aqui é fácil, no microfone é fácil, mas é o resultado. Não tem outra saída, é buscar o resultado e aí fala como? É a maneira de trabalhar, fazer o jogador entender isso, que não existe ninguém mais importante que o clube aqui, isso é importante demais, a gente tem que passar esse discurso aos jogadores, todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa, porque hoje o clube passa nessa situação que nunca passou e a gente tem que tirar de qualquer maneira. Muricy, o teu esquema de jogo vai ser o 3-5-2, lembrando os bons momentos que você teve à frente do São Paulo. E uma outra questão curiosa até, essa mesma diretoria que te dispensou em 2009 está te recontratando para que você tire o time de uma zona inédita de rebaixamento. Como é que caiu isso para você ontem quando você recebeu o telefonema dessa direção? Não, em relação ao momento que eu saí de São Paulo, acho que também era a hora também. Tanto é que quando eu fui chamado no Morumbi para ser jornal, ele não me disse que eu estou chamando aqui para dispensar você. Ele simplesmente perguntou, e aí, como é que faz? Eu falei, como é que faz? Está na hora de eu sair. Já deu tempo, eu saí, estou 3 anos e meio aqui, né? Então não fui chamado para ser mandado embora. Fui chamado para uma conversa e uma pergunta me foi feita e eu estava de acordo da saída minha, porque estava na hora. Assim, futebol é assim. Futebol, isso é mais nossa cultura, né? Não tem o resultado, não tem como, né? Tem que trocar o técnico. Diz que isso no mundo todo não é normal, mas no Brasil é a nossa cultura, ou seja, os times oscilam muito, porque as janelas estão toda hora abertas e sai jogador, e aí oscila, e nessa que oscila acontece esse tipo de coisa, né? Em relação ao esquema, no Brasil não dá para ter esquema pronto, nenhum treinador tem isso, mesmo porque você tem que ver os jogadores que você vai ter, né? Então hoje, esse tipo de esquema que você falou, é difícil você encaixar no futebol de hoje, né? A não ser alguns determinados times que jogam um pouco diferente, mas a maioria jogam gente aberta e é difícil. Então você não tem como marcar dessa maneira, entendeu? Então a gente pode usar com o time que jogar diferente, mas poucos estão jogando dessa maneira. Então esse tipo de esquema hoje não encaixa. Muricy, aqui Muricy. Boa tarde. Ney Franco, quando deixou o São Paulo, ele deixou o público que o descontentamento com a influência de Rogério Ceni nos bastidores do São Paulo. Você conhece o ídolo são paulino muito bem, de longa data. Na sua opinião, essa influência realmente existe, é maior do que todos pensam e pode atrapalhar realmente o trabalho de um treinador? Bom, eu conheço o Rogério desde garoto, né? Para lembrar que eu fui o primeiro treinador que ele fez gol de falta, né? Determinei isso a ele
nunca mais parou, né? Então eu conheço muito bem, sei a personalidade dele. Ele é um jogador que é muito profissional no que faz, né? É um jogador que não é ídolo por acaso, ele construiu isso, né? E agora, essa coisa que eu acho que é um exagero, essa coisa que ele tem muita influência aqui no São Paulo, isso é um exagero, né? Ele tem a influência boa dependendo dos jogadores, ou seja, o jogador que chega no São Paulo sempre vai olhar ele para ver como é que ele se porta. Então, o jogador que chega primeiro, treina muito, nunca chia de concentração, o cara que está sempre preocupado com o clube. Agora, é um exagero dizer que ele resolve as coisas aqui, determina isso aí. Eu fiquei aqui muitos anos e conheço a personalidade dele, ele sabe até onde pode ir. Muricy, você está assumindo o São Paulo hoje num momento bem diferente daquele, né? Tricampeão brasileiro, hoje pegando o time, iniciando o retorno na zona do rebaixamento. Tirar o São Paulo hoje da zona do rebaixamento, continuar com o time na série principal do campeonato, vai ter o mesmo peso de um título? E uma segunda questão, todo ano, acabava o ano aqui no São Paulo, Muricy, você está vendo reforços? Eu quero um 10, e o Juvenal não te dava o 10. Hoje você tem 2 jogadores de qualidade nessa mesma função. O Ganso tem jogado, você conhece bem o jogador, e o Jadson caiu um pouquinho de produção. Como você pretende utilizar esses 2 jogadores? Bom, eu acho que você tem razão mesmo. Na época a gente chegava muito do 10 e por isso que a gente usava o sistema de 3 zagueiros, né? Só um homem de ligação para soltar os laterais e os volantes, né? Porque a gente tinha jogador para isso, né? Hoje a gente tem o número 10 e o número 8, porque o São Paulo contratou o Ganso para isso, para ser o parceiro do Jadson, para dividir a armação, né? Um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo. É isso que o São Paulo pensou na época, né? É um jogador que é especialista nisso, é um jogador que, para organizar um time, faz como ninguém. Claro que algumas coisas ele tem que entender e tem que melhorar, porque isso, não estou falando aqui do São Paulo, eu falava isso para ele no Santos, que é um jogador que o número 10 hoje tem que entrar na área, porque você não consegue furar um bloqueio se você não vir por trás. Então é difícil ele entender isso, porque ele acha que dar um passe é melhor que um gol. Na verdade é essa, que eu conheço ele muito bem, mas com certeza é um jogador que é importante demais, um jogador que não pode não ter esquecido de jogar futebol, né? Então é um jogador importante e a gente vai utilizar muito esse jogador. Deixar o São Paulo na primeira divisão tem o peso de título? Eu quando cheguei no São Paulo, também o São Paulo era campeão mundial, né? Bom, a verdade é essa, porque vinha vendo tudo. E eu, quando cheguei, disse a eles, eu estou com fome, eu preciso ganhar. E foi difícil, foi muito difícil, porque você convencer um grupo que é campeão de tudo é muito complicado. Mas com o tempo a gente foi convencendo e aí foi campeão, foi até tricampeão brasileiro. E claro, chegar nessa situação é complicado, a gente sabe, né? É muito difícil a situação nossa. Agora... Eu espero que você continue com fome. Claro, eu estou com muita fome. E é difícil você falar não, né, numa situação dessa, né? Você falar, como eu lá atrás, que eles já me contrataram e me contrataram quando o São Paulo vinha do Campeonato Mundial, foi fácil, né? Falar assim. Agora, nessa situação é complicada, não dá para você falar não para um clube que me abriu as portas, um clube que me criou. Você não sabe, em todo lugar que eu vou, a torcida de São Paulo, todos esses anos, é um pedido só, você tem que voltar para o clube, aquela loucura. Então, estou voltando um momento difícil, mas eu acho que a gente vai sair dessa. Muricy, na sua última passagem você dizia que a sua conversa com o Juvenal durava pouco e ele sempre ganhava no final das contas. A gente já ficou sabendo que o seu contrato não tem tempo de contrato, não há multa rescisória. Verdade. E uma segunda questão, da última vez em que o São Paulo precisou de um treinador, você estava no mercado e o São Paulo optou pelo técnico Paulo Autuori, mas mesmo assim a arquibancada pediu o seu nome. Como é que você conseguiu administrar tudo isso internamente para hoje estar dizendo sim ao São Paulo novamente, para pegar o time nessa situação tão difícil? É simples, eu não sou o tipo de pessoa que tem mágoa de nada das coisas, né? Às vezes, é claro, me irrito com um ou outro, às vezes posso discutir, mas não tem mágoa, né? Então não tem essa, porque na época eu não fui escolhido, ia ficar dodó, ia ficar triste, e de repente agora é a minha vez de falar não. Isso para mim não existe. Isso não existe. Naquele momento, né,
Se houve a conversa, se houve o bom senso que era o Paulo, né? E um grande treinador, campeão do mundo, campeão da Libertadores, que é mais currículo que esse, né? Então não fiquei aborrecido de jeito nenhum. Não tem esse papo, entendeu? Ainda várias vezes, depois de Paulo estava aqui, conversei algumas vezes com o Juvenal Bernal, porque sou amigo dele, né? Mas nunca com nenhum tipo de mágoa. Isso acontece. Naquele momento não era eu o cara, eu acho assim a vida. Eu não reclamo também quando me mandam embora também, porque eu acho que não é para me ficar no lugar. Eu levo muito light a minha vida. Parece que as pessoas acham que eu sou esse cara marrudo, bravo, não é nada disso. Então não tem nenhum tipo de mágoa, nada. Senão eu poderia chegar agora simplesmente e falar, não vou, cara. Tem isso. Então eu me dou bem com as pessoas. As pessoas pensam que não. É claro que eu não fico, porque eu sou treinador de futebol, eu não posso ficar toda hora em contato. Aqui no São Paulo, aqui no CT, eu tenho muitos amigos. Mas eu não posso ficar toda hora em contato, porque eu sou treinador, cara. É um negócio chato, entendeu? Mas a amizade e a camaradagem, às vezes até um telefonema para perguntar de esse jogador, aquele jogador, sempre acontecia. Né? Então não existe mágoa. Né? Eu acho que naquele momento era o Paulo e desenvolveu um trabalho duro, porque houve muitas coisas, muitos jogos, esse tipo de coisa, a condição física não era, né, ideal, a gente sabe. Então ele deu sua contribuição. Muricy, tudo bem? Você falou no início da coletiva de que o momento era de falar menos e trabalhar mais, né? Mas quando um clube vive uma situação como essa, né, como o São Paulo está vivendo, às vezes a falta de confiança deve ser uma das coisas que acontece com o grupo. A conversa ele pode ser um dos principais ingredientes para que você possa resgatar, talvez, a autoestima do São Paulo para poder conseguir sair dessa situação no Campeonato Brasileiro em um turno? A conversa é importante. Agora, eu ainda não conversei com o Paulo, com certeza, né? Posso até conversar, mas com certeza ele deve ter conversado muito, porque ele não teve muito tempo, aquelas coisas de treinamento, não sei o quê. Então, acho que esse trabalho ele fez com os jogadores, né? E é claro que eu vou conversar com os jogadores e tudo, mas eu acho que muita conversa também, muita reunião, às vezes também não funciona. Né? Eu acho que o jogador de futebol, no que me parece, ele gosta de ser cobrado. E a gente tem que ser cobrado, cara. Porque a gente está aqui, a gente é pago para isso, a gente está num grande clube que dá toda essa estrutura, a gente tem que ser cobrado. Então esse negócio, o cara é amigo, parceiro tudo bem, mas amigo não tem, é cobrança, é profissional. Nós temos que ganhar, cara, nós estamos aqui para isso, entendeu? Então os jogadores têm que entender alguma coisa. E eu vou ter que ser o cara que cobra. Não tem jeito, eu acho isso no futebol. E não tem negócio de maldade, nada, é uma cobrança porque é profissional que a gente tem que fazer, entendeu? Então, é o que eu vou fazer, cara, é uma conversa, tudo bem, mas é uma conversa com uma certa cobrança, porque a gente não está nesse momento em só de estar conversando, só de estar fazendo reunião e dizer que está tudo bem, que não é uma maravilha, que não está tudo bem não, cara. A gente precisa ganhar jogo, meu. E às vezes jogo você tem que cobrar um pouco mais, e cada um tem que dar um pouco mais. Eu acho assim futebol. Muricy, tudo bem? Imagino que nesse teu período de descanso você deva ter assistido muitos jogos do São Paulo e deve ter acompanhado também o drama do Rogério Ceni, que perdeu 3 pênaltis. Te pergunto, você agora, técnico de São Paulo, o Rogério é teu cobrador oficial de pênaltis? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que uma coisa muito importante no futebol é o treinamento, né? O Rogério é esse batedor de falta que ele ficou pelo treinamento. Ele bateu o pênalti pelo treinamento. Eu preciso ver os treinamentos, né? Como é que ele está. Né? E se ele estiver bem, não tem problema dele bater. Bate o que tiver melhor. Entendeu? Agora, os caras que sempre é falado antes, né? Não tem esse negócio de vamos lá, né? No futebol hoje não tem vamos lá. Sai um escanteio, vamos lá, não sei quem bate. Não existe isso aí. Isso aí é treinado, até barreira é treinada hoje. Então, eu preciso saber. Eu estou vendo o São Paulo jogar, vi esse fim de semana. Estou vendo ele batendo os pênaltis, perdendo. Agora eu preciso conversar com o jogador, preciso ver como é que ele está nos treinamentos, como é que ele se sente, né? Agora, ele é um cara que põe a cara também, cara. Ele é um cara que põe a cara, um cara que não se esconde, né? Cara que no futebol, né? E tem uma coisa, a gente está vendo só o Rogério Ceni, só fala do Rogério Ceni em bater pênalti e falta. Mas o que ele está agarrando ninguém fala, que é o que ele tem que fazer. E está fazendo muito bem. Se a gente olhar bem, ele está agarrando muito, cara. Entendeu? Então é o que ele está fazendo de melhor. É que a gente está discutindo o Rogério Ceni como se fosse um cara da frente, de linha. Né? Mas ele, como goleiro, está muito bem. Muricy, a última pergunta da entrevista coletiva vem de um torcedor. Nós abrimos através do Twitter oficial do São Paulo.
E o Thiago Silva pergunta, Muricy, seja bem-vindo. Você está preparado para a emoção que vai sentir quando o Morumbi começar a gritar seu nome na quinta-feira? Então, vai ser uma emoção monstra, né? Imagina. Vai estar minha sogra lá, que vai voltar aos estádios. Não perdia nenhum jogo, né? E com certeza vai estar meus filhos. E é isso. Vai estar a minha família, que é o torcedor de São Paulo. www.sempretricolor.com.br. Aqui o torcedor tricolor pode mais.